Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que os mesmos estão em pé, por gentileza, abra sua Bíblia comigo, sem mais delongas. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Nessa oportunidade eu gostaria também de parabenizar a vida do pastor Pedro, que é o nosso pastor presidente, a pastora Jane. O pastor Pedro e a pastora Jane entraram na nossa vida no ano de 2010 e nunca mais saíram. E depois que eles entraram na nossa vida nunca mais foi a mesma. E o nosso sentimento é de gratidão nesse segundo domingo de junho, em que se comemora o Dia dos Pastores. A minha gratidão, o meu carinho, meu amor, meu respeito, a minha lealdade ao pastor Pedro e toda a sua família. Que Deus abençoe não só o pastor Pedro, mas todos os obreiros aqui também da casa do Senhor, que não deixam também de executar um papel de pastor, de liderança, seja em departamentos, seja até mesmo dentro da sua própria casa, porque pastor não é um título, pastor é uma vida, e nós queremos celebrar os céus pela vida desses servos do Senhor. Que Deus abençoe. Parabéns pelo lindo trabalho, pelo sério trabalho, Assembleia de Deus em Navegantes, na pessoa do pastor Pedro, do evangelista irmão Ivan Teste. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Parabéns pela vida da irmã Adriana, a irmã Victória. Que Deus levante mais jovens assim. Acompanhei todos os stories, todas as publicações da irmã Victória na África. Que não seja só a África, que seja a Índia, que seja o Japão, que seja o globo terrestre. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Minha família que está comigo, é muito bom poder estar em casa. Evangelista irmão Juvelino, meu amigo, e todos os irmãos, em nome de Jesus. Jeremias capítulo 31, versículo 3. Diz assim o texto nessa noite. Eu quero falar sobre família atraída pela graça. Família atraída pela graça. Jeremias capítulo 31, versículo 3 diz assim: há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Pode sentar, fique à vontade. Família com certeza é um projeto dos céus. A sociedade entende como família um grupo de pessoas unidas em um só propósito. Nós cristãos, a Igreja de Cristo, com base na palavra de Deus, cremos que família é o pai, a mãe e a sua prole. Só que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e para a vivenciação humana, surge o questionamento: o que faz pessoas diferentes do tocante a caráter, do tocante a temperamentos, estar unidas em um só propósito, compondo uma família? A Bíblia ela nos dá a exata resposta do que motiva a família, do que motiva a igreja, do que motiva o obreiro, do que motiva o pastor a continuar a sua jornada aqui na face da terra. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro do profeta Jeremias, nós descobrimos que o profeta Jeremias foi boca de Deus para a nação de Israel de uma forma um tanto exortativa. Para os leitores da Bíblia, sabem que os profetas eram erguidos e levantados por Deus com o intuito de 3 finalidades: profetizar em prol de edificação, profetizar em prol de consolação e profetizar em prol de exortação. Jeremias foi um profeta altamente exortativo, levantado por Deus da tribo de Anatote, considerado também um profeta maior, não devido à sua altura, à sua estatura física, mas devido ao tempo ao qual profetizou. Segundo a história, Jeremias profetizou cerca de 40 anos da sua vida, nos reinados de Josias, Joaquim e Zedequias. Quando você para estudar o livro do profeta Jeremias, você descobre que esse livro é dividido em 5 principais partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 10. Essa primeira parte fala a respeito da vocação, do comissionamento da vida do profeta Jeremias. A segunda parte vai do capítulo 11 até o capítulo 20. Fala a respeito da violação da aliança de Israel para com Deus. Deus queria que Israel fosse o exemplo, fosse o modelo,
modelo, fosse o espelho, fosse a referência. Deus queria que outros povos olhassem para Israel e fossem influenciados assim a conhecer ainda mais o Deus Jeová. Mas o que estava acontecendo era totalmente o inverso. Então, por esse motivo, surge a terceira parte. Do capítulo 21 até o capítulo 29, trata-se a respeito da aproximação do julgamento. Deus haveria de permitir uma nação poderosíssima vir assolar a nação de Israel de forma corretiva, mas eles não quiseram ouvir a voz de Deus. A quarta parte vai do capítulo 30 até o capítulo 33. Mesmo Deus anunciando o juízo que estava iminente sobre a nação de Israel, Deus estava dizendo que haveria de instituir uma nova aliança. E por fim, a última parte, do capítulo 34 até o capítulo 52, quando Jeremias vem tratar a queda de Jerusalém. Essa queda foi tão trágica que não coube só em um livro. Ela dá continuidade ao livro de Lamentações, que é mais triste ainda, que você pode ler na sua casa. Mas nós estamos exatamente no capítulo 31, onde traz por epígrafe e por título Profecias de Restauração. Deus faz Israel lembrar de todo o socorro, de toda a providência, de todos os bens feitos que o Senhor Deus de Israel fez para com a sua nação lá no deserto. A partir do versículo 2, você vai descobrir que o Senhor fala assim: o povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto. Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Deus estava dizendo que haveria um período de descanso. Deus estava dizendo que haveria um período de restauração. Deus estava dizendo que haveria um período de restituição. E ele prossegue dizendo: há muito que o Senhor me apareceu, disse Jeremias, dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Que benignidade era essa que era capaz de atrair a nação de Israel, mesmo com todas as dificuldades ao longo da sua existência e da sua vivenciação humana? A bem na verdade é que a palavra benignidade aqui, ela pode também ser traduzida como graça. E tem muitas pessoas que falam que graça é apenas um favor imerecido. Graça é apenas um favor que nós não merecíamos. Mas quando trata-se de graça na Bíblia Sagrada, ela vai muito além de um favor. Quando trata-se de graça na Bíblia Sagrada, é uma terminologia que está fortemente enraizada no cristianismo e no judaísmo. A graça é um sentimento divino. A graça é um sentimento nobre. A graça é impulsionada pelo menos por dois sentimentos que emanam do próprio coração de Deus. Primeiro, amor. Segundo, misericórdia. Primeiro, amor. Segundo, misericórdia. Quando o amor de Deus e a sua misericórdia entram em atividade, a graça é acionada para as nossas vidas. E quando nós falamos de graça, nós falamos de várias dimensões da graça de Deus. A primeira dimensão da graça de Deus está inserida piamente em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, a primeira graça é a graça da criação. É a graça que cria possibilidades. É a graça que abre portas. É a graça que nos revela a perfeita vontade do Senhor. E a perfeita vontade do Senhor é que nós, como família, estejamos unidos em um só propósito. É por esse motivo que estamos vencendo. É por esse motivo que estamos marchando. É por esse motivo que estamos avançando. É por esse motivo que estamos ampliando. Porque a graça é a graça da criação. O que aconteceu na humanidade não foi um Big Bang. O que aconteceu na humanidade não foi uma teoria do evolucionismo em atividade. O que aconteceu na humanidade foi a graça da criação. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, a Bíblia nos relata, aleluia, a graça da criação. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Qual foi a motivação em Deus criar a terra? Foi a graça. Qual foi a motivação em Deus chamar cada estrela pelo seu nome? Foi a graça. Qual foi a motivação em fazer Deus medir os céus com o palmo das suas mãos? Foi a graça. Qual foi a motivação em fazer Deus medir as águas dos oceanos na concha das suas mãos? Foi a graça. Qual foi a motivação em Deus pesar todas as montanhas da terra de uma vez só na balança
segurança nas suas mãos foi a graça. Qual foi a motivação de Deus em estender como papel o firmamento, conforme Salmo de número 19, verso 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos foi a graça. Então, se você está precisando de alguma coisa de Deus, Ele está dizendo: eu vou fazer gerar, eu vou fazer criar, eu vou fazer formar na sua vida, mas não é por seu mérito, não é por seu vasto conhecimento teológico ou humano, é pela graça, é pela graça, é pela graça. Segundo lugar, a graça não se consiste apenas na graça da criação. A graça também se consiste pela graça da salvação. Salvação. A Bíblia nos relata em Efésios capítulo 2, versículo 8: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem por obras, vem por fé. É certo que a fé sem obras é morta, mas se a obra for feita e não tiver fé, não é válido. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Quem era você? Onde é que você estava? Quem era a sua família? Qual era o seu nome lá no mundo? Você não tinha nem nome, você tinha um vulgo, um apelido, mas a graça de Deus te alcançou através da manifestação da graça da salvação. Ele te alcançou, Ele te resgatou. Qual foi o sentimento nobre do próprio coração de Jesus Cristo? Em renunciar toda a sua glória, em renunciar todo o seu resplendor celestial, se esvaziar de toda a sua glória, descer do céu, se revestir de humanidade, se revestir de toda espécie de tentação e corruptibilidade, mesmo sem ainda nunca ter pecado. Mas qual foi o sentimento que fez Jesus Cristo descer a essa terra, cuidar da sua família até o seu 30º aniversário? E tem gente que pergunta: pastor Giovanni, como é que pode Cristo, sendo Deus, cuidar da sua família até o seu 30º aniversário? Pois bem, eu te respondo: a Bíblia não relata, mas a história ela nos faz entender. Lá no Calvário, aos pés da cruz, logo após Jesus andar mais de 2 quilômetros da fortaleza de Antônia até o Calvário, você descobre que aos pés do Calvário está Maria, aos pés do Calvário estão alguns dos irmãos biológicos de Cristo que vieram depois, aos pés do Calvário estão alguns apóstolos e discípulos. E onde é que estava José, o pai terreno de Cristo? Ele não estava. A Bíblia não diz, ela oculta essa parte, mas a história nos afirma que o pai terreno de Cristo, José, faleceu quando Cristo tinha para os seus 16, para os 17 anos de idade. Quando José falece, agora Cristo tem que assumir o papel de homem da casa e nos mostrar a priori do reino. Qual é a prioridade do reino, Giovanni? Primeiro, Deus. Segundo, família. Terceiro, obra do Senhor. Giovanni, eu achei que a família vinha, eu achei mesmo que a obra vinha antes do que a família. Não, porque se você não cuida nem da tua própria casa, como é que você vai querer fazer a obra de Deus? E tem mais uma coisa: família também é obra de Deus. Tem gente que bate no peito, o pastor Pedro, e diz assim: ó, eu não tenho chamado, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei evangelizar, eu não sei orar, eu não sou nada do reino, eu sou membro de banco. Para com isso, pelo amor de Deus. Membro de banco é porca, parafuso, prego e arruela. Você não é nada disso. Você é um soldado escolhido das fileiras dos exércitos a qual Deus está convocando. Se você cuida da tua família, você também está fazendo a obra de Deus. Se você faz comida para a tua casa, você também está fazendo a obra de Deus. Se você é capaz de cuidar da sua prole, você também está fazendo a obra de Deus. É a graça da salvação. Que sentimento foi esse que fez Jesus morrer de braços abertos por nós, agonizando em pouco mais de 6 horas numa cruz, no madeiro, a forma mais humilhante de morte na época usada pelos romanos? Que sentimento foi esse? Foi a graça. Foi a graça. Foi a graça que nos alcançou. É a graça da salvação. Só que quando nós olhamos para a salvação, surge um questionamento, uma pergunta:
e surge até uma certa indignação no coração de muitos. Quem é que Deus deveria agraciar com a graça da salvação? E aqui que surge a terceira dimensão da graça, a graça da eleição. Quem é que teria méritos o suficiente para ser escolhido por Deus? Quem é que teria méritos humanos o suficiente para carregar no seu peito a placa de um obreiro, de um pastor ou de um missionário que fosse? A Bíblia nos responde. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 fala de Israel: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outros tempos não erais povo, mas agora povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E aqui que responde a pergunta de muita gente: o que é que Deus viu em mim? O que é que Deus viu em você? O que é que Deus viu nos obreiros? O que é que Deus viu na nossa casa e na nossa família? Um dia eu estava orando e perguntei ao Senhor: o Senhor me escolheu porque eu falo bonito? Deus disse não. O Senhor me escolheu porque eu tenho um pouquinho de coragem? O Senhor disse não. Então por que o Senhor me escolheu? E Deus me respondeu: eu te escolhi porque eu não vi nada em você, por isso que eu te escolhi. Porque se eu não te escolhesse, você seria um mal para a sociedade. Porque se eu não tivesse misericórdia de você, você seria escárnio das pessoas, na boca de muitos, e muitos mineriam a cabeça em tom de reprovação. Eu te escolhi porque eu não vi exatamente nada em você. Porque quando eu não vejo nada em você, e quando a minha graça se manifesta, eu sou tudo na tua vida. Vamos voltar lá para Gênesis, não no versículo 1, no versículo 2, capítulo 1, versículo 2. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Olha a situação atual da terra, sem forma, vazia e com trevas. Só que a última parte do texto, versículo 2, deixa um tanto a gente encucado. Por quê? Porque a Bíblia diz: o Espírito de Deus pairava, sondava, perscrutava a face das águas. A palavra pairar é cuidar, é proteger, é sondar, é fazer isso daqui, ó. Você estava lá no mundo trocando tiro, mas o Espírito Santo estava assim em você, ó. Você estava lá na balada, aguentando o batidão a night toda, e o Espírito estava assim em você, ó. Teve gente que morreu do teu lado e você não morreu. Você bateu aquele carro, o motorista da frente morreu, mas você não morreu, porque o Espírito Santo estava assim, ó. Sabe por quê? Que o Espírito pairava sobre uma terra que era vazia, sem forma e com trevas, porque ele não via a terra assim. Ele já via a terra formada, ele já via a terra instituída, ele já via a terra completa. Deus, quando olha para você, ele não vê você como esse miserável pecador, ou como alguém que dá trabalho para a sociedade, como muita gente fala. Ele já te vê como profeta, ele já te vê como pregador, ele já te vê como missionária. É a graça, é a graça, é a graça, a graça da eleição. João 15,16. Eu não gosto de você, sinto muito, entra na fila. Eu não vou para a tua face, sinto muito, vai ter que aceitar, porque no céu que eu vou, você também vai. João 15,16 diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. É a graça, é a graça, é a graça, é a graça. Só que tem gente que a gente não entende mesmo. O médico falou que ia morrer e não morreu. O pastor Pedro, de vez em quando, conta o testemunho dele aqui. Tem gente que fica assim, ó, boca aberta. Como é que pode? Como é que pode? Essa pessoa do teu lado aí, lembra a treva que ele era? É bom nem lembrar, né, irmão? Esse era chegado num goró, pé de cana de primeira,
Como diz o nordestino, gostava de uma bagaceira. Caninha 51, o velho barreiro. E agora no inverno é o quentão. Ainda bem que tem o crentão, né? Que é sem álcool. Graças a Deus por isso. Você gostava, cerveja, uísque, vodka, marula, vinho, conhaque, martini, Johnny Walker. Mas Jesus salvou você e você descobriu Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho em que a contenda mais enchei-vos do Espírito Santo. Olha a vassoura! Olha a vaca, é a graça, é a graça, é a graça, é a graça, é a graça. Você gostava de ficar doidão, né? Carreira de cocaína, um baseado de maconha, cheirinho da loló, lança perfume, êxtase, a balinha para aguentar o batidão. Ou aquela pedra do demônio mais conhecida como crack, que tem acabado com muito jovem. Mas depois da graça você descobriu a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que foi rejeitada, Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Você vai usar essa pedra uma vez só e ele vai mudar a tua vida. Você vai querer mais, você vai querer batismo, renovo, dons, cura, arrebatamento, é só para quem crê. Aí nós entramos na área da dependência. Aí nós estamos na graça, mas nós somos dependentes. Aí Deus permite algumas situações para nós entender que nós não somos ninguém. Aí Deus nos quebra e nos quebra no meio. Porque se você não se quebrar na mão do oleiro, o oleiro quebra você. E quando o oleiro quebra, ele quebra no meio. Ele estabiliza todas as suas estruturas, para você aprender e compreender que sem ele você não é nada. Aí você começa a ter algum tipo de necessidade. Necessidade financeira, necessidade afetiva, necessidade espiritual. Aí você começa a ficar angustiado e a se perguntar: como é que pode? Quando eu estava lá no mundo eu tinha tudo, dinheiro, grana, e hoje eu vim para Jesus, parece que o céu fechou por um tempo. E isso é exatamente para você aprender que você não precisa de condições financeiras e físicas. Você precisa somente da graça. Glória a Deus. Como é que eu explico para alguém que aceitou a Jesus, e isso já aconteceu várias vezes? Alguém que aceitou a Jesus, que tinha tudo, e quando veio para o Evangelho perdeu tudo. Porque tudo que conquistou antes de ter Jesus não era legal, era ilegal. Aí Deus tem que quebrar no meio e tirar tudo, toda sujeira, todo paranho, todo inseto. Aí Deus coloca fogo, manda fogo na seara. Aí perde tudo. Aí tá igual o povo de Israel lá no deserto, quando saiu do Egito. Chegou para Moisés e disse: Moisés, lá no Egito tinha cenoura, batata, repolho, alface, aqui não tem nada. Nós vamos morrer de fome, nós vamos perecer aqui. Moisés atribulado, com a cabeça desse tamanho, indo orar para Deus, dizendo: Deus, e agora? O que eu falo para esse povo? A Bíblia não diz, mas penso eu, que o Espírito ministrou no coração de Moisés e disse assim para eles: diga para eles que lá no Egito tinha cenoura, batata, repolho, alface, mas era só olhar para as mãos e para os pés tinha corrente. Eles eram escravos de um sistema penitenciário. Eles tinham que trabalhar obrigatoriamente, sem direito algum. E o básico do básico, eles até faltava, eles tinham a cenoura, a batata, o repolho, eram migalhas. Hoje você pode estar no deserto, pode não ter cenoura, pode não ter batata, pode não ter repolho, pode até não ter gasolina, mas tem maná, mas tem codornizes, mas tem graça, tem glória. Só quem é crente de verdade está entendendo isso aqui. Porque a graça da prosperidade não é ter para sobrar. Tem gente que tem para sobrar e não vive em paz. É atribulado, é mal amado, amargurado, quer pisar em todo mundo. Prova disso é aquele teu patrão lá que você não aguenta mais. É falta de graça. Tem tudo, mas não tem graça. É tudo sem graça, é tudo vazio, é tudo cinza, não tem cor, não tem gosto, não tem cheiro. Você pode morar numa choupana, na beira do rio, mas tem graça.
Prosperidade não é ter para sobrar, prosperidade é ser feliz com aquilo que você tem. Giovanni, não tenho nada, então Deus vai te dar, se prepara. E quando Deus dá, Ele dá do bom e do melhor pela graça. Sabe qual é esse tipo de graça? E eu já estou encerrando. É a graça da providência. Repita comigo: graça da providência. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, olha o que diz lá. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Olha o versículo 4: nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé esses 40 anos. Se você entender o mistério da graça da providência, quando tiver oferta, você vai ser o primeiro a ofertar. Quando o pastor falar em dízimo, você vai ser o primeiro a dizimar. Quando o pastor falar em missão, você vai ser o primeiro a cooperar. Sabe por quê? Porque a graça da providência, ela não mede situações, ela é impulsionada pela fé. O que Deus tem feito nas quintas-feiras aqui, de milagres, tem sido extraordinário. Quem está vindo está percebendo o que Deus está fazendo. Se você entender o mistério da graça da providência, nunca mais vai faltar nada na tua casa. Nunca mais vai faltar nada na tua família. Nunca mais vai faltar nada na tua mesa. Nunca mais vai faltar nada para os teus filhos. Nunca mais você vai ver a providência de Deus na tua casa, na tua família, nos teus filhos, nos teus netos. Só quem acredita e quem pega e quem recebe essa palavra, levante a mão, abra a sua boca e dê glória a Deus, porque a graça da providência, ela vai começar a entrar em ação aqui nesse lugar. Elevar a súplia. Graça da providência. Eu tenho tantos testemunhos para falar de providência, para não dar tempo. Graça dos sinais. Jesus falou que continuaria conosco todos os dias. É todo dia, até a consumação dos séculos. E como sinal e como prova da sua presença, ele disse que haveriam sinais. Marcos 16, a partir do 15, a partir do 17. E esses sinais seguirão aos que crerem. Você crê? Então vai ter sinal. Nós estamos vendo sinais de curas aqui, nessa igreja. Nós estamos vendo sinais de libertação aqui. Levanta a mão que eu vou profetizar com base na palavra. Lavar a chuva e comandaça. Vai ter gente que vai receber uma brasa de fogo aí na mão agora. Quando eu falar esse texto bíblico, essa labareda de fogo vai sair dessa Bíblia e vai pegar na mão de crente aí, que vai ter crente que vai ser revestido agora. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E quem é batizado com o Espírito Santo já pode começar a adorar a Deus em outras línguas agora, porque esse sinal vai te acompanhar. Esse sinal vai te seguir por onde você for, por onde você andar. Quem crê na glória, quem crê na aleluia, quem crê fala em língua. Aleluia, glória a Jesus. Graça dos sinais. Vai ter sinal na tua casa, vai ter sinal na tua família, vai ter sinal na tua vida. Sinais. E dentro dos sinais também inclui-se a graça do revestimento de poder. Quem precisa desse revestimento hoje aqui? Quem precisa de renovo de Deus hoje aqui? Aleluia. A graça do revestimento de poder está lá em Atos capítulo 2. Você conhece? No primeiro dia tinha 500 crentes, no último dia tinha 120, 380 foi embora. A graça é para todos, mas as dimensões são para alguns. Vou repetir. A graça é para todos, mas as dimensões da graça é para alguns.
Porque se fosse para todos, ninguém iria embora. Por isso que existe uma rotatividade de pessoas na igreja. Porque tem gente que vem e fica e permanece. Só que tem gente que vem e entra, mas não fica, sai. Tem gente que só vem na porta, espia e nem entra e vai embora. Você entrou, ficou e permaneceu. A graça é para você. A dimensão do revestimento é para você. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo, e cada um falava a sua língua conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E todos foram cheios do Espírito Santo. É a graça do revestimento, essa presença que nos envolve, essa presença que nos acende, essa presença que nos faz falar em língua estranha, essa presença que nos faz erguer a mão voluntariamente sem o pregador pedir, essa presença que faz alguém colocar a mão no teu ombro e dizer: assim diz o Senhor. Houveram vários homens na história, eu contei aqui na quinta-feira passada que eu preguei, na retrasada. Vários homens na história que provaram dessa graça do revestimento de uma forma profunda, de uma forma marcante, de uma forma histórica, de uma forma lendária, quase que lendária. Esse homem foi John Wesley. Eu contei aqui. Quando eu estive pregando lá na Inglaterra no mês de março com a minha esposa e minha filha, nós fomos até a casa de John Wesley. Quando nós entramos na igreja, o púlpito era muito alto. E eu perguntei para a guia que estava nos guiando e explicando para pastor Pedro. E ela disse que o púlpito era alto propositalmente, porque quando pregava-se contra o pecado, as pessoas ficavam iradas. E as pessoas queriam bater no pregador. Então o púlpito era alto já, irmã Elias, para ninguém alcançar o pregador. E quando nós entramos na casa de John Wesley, quando nós colocamos o pé dentro da casa, era um prédio de mais de 4 pisos. Bem estilo lá da Terra da Rainha mesmo. Quando nós colocamos o pé dentro da casa dele, nós sentimos uma esfera de unção tremenda que arrepiou a gente da cabeça aos pés. Eu perguntei para a guia: o que é isso? E ela disse: em cada canto da casa de Wesley orava, porque ele se lembrava do livramento que o Senhor deu a ele com 5 anos de idade, quando a casa dele pegou fogo e todos fugiram, alguns até morreram, mas ele escapou daquele incêndio com 5 anos de idade. Por isso que ele é conhecido como Tição tirado do fogo, na época de 1700 e alguma coisa. E nós fomos andando pela casa de John Wesley, vendo aqueles objetos rústicos antigos. Mas quando chegamos no sótão, a guia nos alertou de: se preparem agora, vocês vão ter uma experiência que vocês nunca mais vão esquecer. Quando nós entramos no quarto, perto da cama, na marca da madeira, havia um pedaço mais gasto. Ela disse: aqui, exatamente aqui, nesse lugar, John Wesley orava mais de 5 horas por dia. Quando ele dobrava o joelho para orar, a unção era tanta que fluía, que as pessoas do lado de fora caíam, e ninguém sabia o porquê de tanta unção na vida do homem. E ela disse: se quiserem, aproveite para orar. Eu não perdi tempo, eu dobrei meu joelho lá. E ela contando e dizendo: em 1940, uma caravana americana esteve aqui onde nós estamos. Quando foi para fazer a contagem, na hora de ir embora, a professora viu que faltava um jovem, uma adolescente, e uma disse à outra: vai lá e chama o abençoado que ficou lá no sótão. A professora entrou na casa, ouviu um gemido lá no sótão. Quando ela entrou e ela subiu no sótão, o jovem estava com seus joelhos dentro das marcas dos joelhos de John Wesley. Estava com mãozinhas dobradas, as lágrimas quentes correndo no rosto, e dizendo: Senhor, faz outra vez, Senhor. Faz outra vez, Senhor. Faz outra vez o que tu fizeste na vida de John Wesley, na minha vida. A professora, sem graça, olhou, arranhou a garganta e disse: Billy Graham, vamos embora. Já está na hora de voltar para casa. Aquele jovenzinho era Billy Graham, que morreu em fevereiro agora com 99 anos. Foi mais de 1,5 milhão de almas para o reino de Deus. Deus fez outra vez na vida de Billy Graham e vai fazer na Assembleia de Deus em Navegantes. Quem crê, levanta a mão e dá glória ao Senhor. Fica de pé.
novo. Aleluia. Deus vai fazer no Brasil. Deus vai fazer no Brasil. Eu vou repetir até tu dizer amém. Deus vai fazer no Brasil. Para encerrar, a graça da vida eterna. Quem está esperando a volta de Jesus?